quero gravar esse vídeo aqui rapidinho para tentar explicar de uma maneira simples toda essa fala que está se tendo sobre registros de óbitos e óbitos nas últimas 24 horas versus registros de óbitos, né? Vocês sabem que no grupo eu já expliquei isso, né? Quem acompanha mais tempo, que são sempre registros de óbitos, mas dentro daqueles registros tem óbitos que aconteceram em vários dias. Muitos dias atrás, 15 até 20 dias atrás, que é o tempo que demora para sair o exame e tudo mais. Então eu quero mostrar para vocês de um jeito mais simples aqui para ver se fica mais claro e inclusive vocês podem ajudar a explicar caso alguém peça para vocês essas dúvidas, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é no portal aqui dos cartórios entender qual é que é o prazo aqui, ó. Dá uma olhada, ó. A família tem até 24 horas após o falecimento para registrar o óbito em cartório, que por sua vez tem até 5 dias para efetuar o registro de óbito, depois até 8 dias para enviar o ato feito à Central Nacional de Informações, que atualiza essa plataforma. Então, o que acontece? 24 horas mais 5, dá 6 dias, mais 8, 14 dias pelo menos, para o óbito começar a vir aqui. Então, o óbito que aconteceu no dia 1º pode cair aqui no dia 15. Entendeu? Mas não é necessariamente, não tem nada que diz que quando o Central Nacional de Informações recebe esse negócio, esse número ele já atualiza aqui no site. Não é assim, você sabe, ainda mais para cidades pequenas. Cidades pequenas demoram muito mais. Aí o que acontece? Vai entrando óbitos em datas muito anteriores. Eu vou pegar aqui para vocês verem, ó. Óbitos com suspeita ou confirmação de Covid na data do óbito, né? Aqui, ó, vocês podem ver que aqui é aquilo que o pessoal fala, nossa, ó, desse dia para cá só que tá caindo, quer dizer que não tá mais morrendo tanta gente. Só que o que acontece? Esses óbitos aqui, ó, dia 8/6, hoje, entraram 30 óbitos. Esses óbitos, eles são aqueles que, para ter a confirmação já no dia, né, é só um caso muito rápido mesmo. Por exemplo, a pessoa X lá ela já estava com Covid confirmado, ela piorou, ela estava no hospital, provavelmente numa cidade grande, aí ela faleceu já sabendo que era Covid, que era complicação do Covid, então os documentos são feitos muito rapidamente. Não tem que fazer teste, não tem que fazer exame. Agora pode ser que tenha aquela pessoa que faleceu no dia 1º, faleceu em casa, numa cidade menor, daí até a pessoa ir lá fazer o exame, a coleta do exame, mandar, por exemplo, se é uma cidade pequena, às vezes tem que ir para o laboratório central do estado, que a cidade não tem condição de fazer o exame ali mesmo. Aí vai para o laboratório, aí são 5, 6 dias para vir o exame. Aí veio o exame, descobre Covid-19, aí bota lá na certidão e daí começa esses 14 dias de prazo. Vocês têm 13, 14 dias de prazo. Vocês têm ideia que isso demora demais, né? Então aqui, ó, dia 14 de maio, 834 óbitos. Nesse dia, não foi registro, que nem eu sempre digo no grupo. Óbitos ocorridos dia 14 de maio. Se eu soubesse, inclusive, desse atraso no começo, eu teria tirado print todo dia, que ficava mais fácil de mostrar. Ontem, estava 820 esse número aqui. Ou seja, já entraram 14 óbitos do dia 14 de maio, sendo que hoje é 8 de junho. Esse é o dia que eu estou acompanhando, porque devem ter entrado mais nesses dias aqui. E vai entrando assim, um pouco por vez. Em cada dia, esses óbitos que nem hoje foram quantos? Vamos ver ali. 679. Desses 679, eles estão sendo inseridos em vários desses dias aqui. E mesmo assim, até cair no sistema do cartório demora mais ainda. Então o que acontece? Eu vou tentar mostrar para vocês de um jeito mais simples aqui, simulando. Só para ficar claro, vamos pegar uma data fictícia. Puxar aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Por exemplo, só para ficar bem, gráfico bem padrão, para ficar claro de entender.
Aqui a gente tem um gráfico, então, similar àquele que a gente está vendo lá, que sobe e depois desce. Aí o que acontece? Até vou guardar esses números aqui para depois poder voltar. Vou colar aqui em algum lugar aqui, para depois poder voltar aqui. Então vamos dizer que hoje, dia 14 de maio, se eu olho, eu digo, olha, desde o dia 8 aqui começou a cair. Quer dizer que a pandemia está acabando, está morrendo menos gente. Só que daí quando é a atualização do dia 15, não vai vir, por exemplo, sei lá, vamos botar aqui 150 óbitos. Não vai vir só 150 óbitos aqui. Aqui vai vir 250. Aqui vai vir 400. Consegue ver como é que vai mudando o gráfico? Por exemplo, né, estou simulando aqui. Ó, aí a gente olha, esse gráfico aqui ele parece muito com o outro, né? Então vamos fazer o quê? Vamos copiar ele aqui. Colo aqui como imagem. Agora vamos voltar aqueles dados que eu mostrei para vocês aqui. Diminuir um pouco aqui. Vocês veem que tem pouca diferença, né? Vocês não dá para notar se tu olhar de um dia para o outro. Eu botei aqui dia 14 para o dia 15, né? Mudou um dia só, aumentou bastante, ó. Nesse dia aqui, a gente tinha 700 aqui no dia 9, no dia 8, desculpa. Aqui no dia 8 a gente já tem 900, entendeu? Então ele vai subindo atrasado. E a gente não, dia a dia a gente não tem como ver essa caminhada. A gente só vê essa caminhada se eu olhar, por exemplo, hoje o gráfico, dia 15 ali, aí eu vou lá e começo espero uma semana, duas, e daí eu vou olhar o gráfico de novo. Aí o que vai acontecer? O gráfico vai estar assim, muito provavelmente. Vamos botar aqui. Vocês conseguem notar o padrão que eu estou falando? Agora eu passei vários dias, né? Só para ficar claro. Então a gente olha isso aqui, ó, esse gráfico aqui. Vou botar aqui. A gente já vê que tem ó, um padrão muito parecido com antes. Começa a subir. Então o cara que vai lá no dia 2 de junho e olha, ele vai ter a mesma sensação. Olha, tá caindo. Só que se o cara compara esse gráfico com como era lá no dia 15 de maio, ó, 15 de maio tinha 150. Aqui, 15 de maio, tem 2.100. Um absurdo a mais. Só que o modelo do gráfico, o desenho, não fica... Ainda mais que eu alonguei o eixo, né? O eixo, se vocês lembram, no painel do governo, agora ele saiu, né? Aquele gráfico, mas ele era assim. Mais ou menos o mesmo tamanho aqui. Então a gente olha, ó, a gente não vê muita diferença, quem não entende. E aí fica essa dúvida, né? Então agora aqui eu fiz com números aleatórios só para mostrar para vocês essa caminhada, né? Espero que tenha ficado claro. Eu vou aproveitar e vou mostrar um videozinho aqui junto dentro desse aqui, que foi feito pelo Marcelo Soares, que ele trabalha com dados e ele colabora bastante. Vocês encontram ele no Twitter, Capivara. Capivara com Y, assim, o Twitter dele é assim, ó. Caso vocês queiram ver mais materiais dele, o que eu inclusive recomendo. Capivara. O Excel, né? Capivara, ó. Esse é o Twitter dele. Vamos dar uma olhadinha.
que eu acho bem importante da gente ver. Aqui, ó, vocês conseguem... Isso aqui é importante, né? É os dados reais, tá? De Covid que ele fez. Eu achei muito legal isso aí. Ó. Então, vamos dizer que aqui nós estamos... Vamos pegar aqui 4 de abril. Vamos parar aqui. No dia 4 de abril, se a gente olhasse o gráfico, a gente ia ver que teve um pico, entre aspas, no dia 30 de março, né? E depois começa a cair, né? Então, 30 de março tinha aqui um pouco mais de 40 óbitos e depois começa a cair. Vamos continuar vendo, ver o que acontece. Não sei se vocês estão conseguindo entender aquilo que eu vinha dizendo, ó. Vejam como cada dia que entra um dado aqui, no dia, mexe em todo o gráfico, ele sobe todo ele, mas ele sempre fica com esse padrão de sobe, chega num pico e depois desce. Só que esse pico vai caminhando, ó. Percebam. Ó, isso aqui é os números reais, tá? De óbito por dia. Vamos ver, ó, eu pausei aqui no dia 13 de maio, o pico já está aqui. E o dia 30 de março, lá que tinha 40 óbitos, nem 40, já está aqui ele, ó, com quase 100, ó, mais ou menos na metade entre 0 e o 200 aqui. E vai subindo, ó. Percebam. Isso aqui vai até 4 de junho, 3 de junho, se eu não me engano. Ó, mesma coisa, ó. Então, se uma pessoa analisa o gráfico nesse dia, o que ela vai achar? Que chegou no pico aqui e que está descendo. Se uma pessoa analisa o gráfico nesse dia, a mesma coisa. 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 Fica claro, ó. Se a gente chega aqui, ó, tá aqui, ó. E essa linha aqui é a média móvel do histórico, ou seja, mostra que aquela tendência que eu sempre falo para vocês, está subindo, né? Então, qual é que é o problema sério de só divulgar esse número aqui? Vocês imaginam que pelo que tá saindo na mídia, né, o que o pessoal tá falando é que eles querem divulgar só os óbitos que aconteceram no dia. Então, vamos voltar aqui e percebam. É como se aqui a gente só tivesse essa linha aqui, ó. Essa última linha vermelha que está aparecendo aqui. Ó. Tá vendo? Só que nesse dia, eram, né, pelo menos, e tomara que voltem a ser divulgados todos esses óbitos confirmados aqui. Esses que vão fazendo subir tudo aqui. Então vejam que complicado que é isso, né? E aí qual é que é o maior problema disso? Pensem comigo aqui. Vamos dizer, se tem uma pessoa que faleceu no dia... Vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar aqui para vocês terem uma ideia. Se uma pessoa faleceu no dia 5 de junho, né? E os exames dela ficaram prontos só no dia 15 de junho. Ela não vai sair, o óbito dessa pessoa não vai sair no dia 5, né? Porque os exames não ficaram prontos, então não se tinha confirmação. E os exames também, e o óbito também não vai sair no dia 15, porque quando os exames ficaram prontos e confirmaram que essa pessoa que faleceu no dia 5 faleceu de Covid, não vai sair no dia 15 porque ela não faleceu no dia 15. Então esse óbito vai ficar no limbo, vamos dizer assim, vai ficar flutuando. Não vai sair no dia 5, não vai sair no dia 15. E nós não vamos conseguir ver em lugar nenhum, a não ser aqui, no sistema do cartório, com muitos dias de defasagem. Vocês têm ideia que é uma coisa muito... Faltam entrar muitos óbitos aqui. Eles vão entrando aos pouquinhos, daquele mesmo jeito daquele gráfico. Se a gente fosse tirando um print dia a dia desse site aqui e comparando, a gente ia ver aquele movimento do vídeo que eu mostrei para vocês. Então, espero que com esse vídeo eu consiga esclarecer mais fácil. Também vou escrever isso no post, caso vocês gostem de ler, ao invés de assistir. E também vou botar esse vídeo disponível para download no Google Drive lá. Um abraço, pessoal. Obrigado.